Olá, pessoal. Estamos de volta aqui com o Super Enem, hoje com a disciplina de Biologia, pessoal, certo? Novamente, fazendo aquela introdução de bioquímica, certo? Tão importante no Enem, sempre tá aí. Questões do Enem, sempre envolvendo bioquímica. E hoje nós vamos explorar um pouco sobre a importância da água no ser vivo, certo? Sobre a importância da água no ser vivo. Então, a água tem algumas características que têm extrema importância para que ocorra a vida, a combinação de moléculas, certo? Então, nós vamos passar esse tempo, né? Esse nossa aula hoje, e no final nós temos algumas questões resolvendo sobre a água, certo? Queremos dar um alô aqui para o pessoal, a galera que já está entrando. Turma, um grande abraço. A Paloma está presente aí, o Pedro Arthur, Mentes Brilhante, Ana Luísa, né? Turma, sempre deixa aí suas perguntas, sempre que puder nós vamos dando uma olhada aqui e respondendo algumas perguntas de vocês. Coloque a cidade que você está representando aí, que você está participando, tá bom? Então, estou aqui para ajudar vocês e vamos seguir em frente. Então, turma, sobre a água nós sabemos que é a substância mais abundante nos seres vivos. Quando eu falo a substância mais abundante, entre orgânica e inorgânica. Né? Entre inorgânica está lá água e sais minerais. Agora, as orgânicas, nós temos carboidratos, lipídios, proteínas, certo? Ácidos nucleicos, enzimas. Então, são substâncias orgânicas essa aí. Mas, mesmo assim, a água ainda é a maior substância. Nós temos proteína como uma substância orgânica em maior quantidade. 70% a 80% da massa dos organismos vivos é formada de água. Quer dizer, né? E outra coisa, pessoal, quanto mais importante, quanto maior o metabolismo do tecido, maior a quantidade de água. Tá certo? Todo tecido vai ter água, professor? Todo tecido vai ter água. Mas um tecido metabolicamente ativo, certo? Ele tem mais água que um tecido que está metabolicamente menos ativo. Não é que não esteja ativo, tudo bem? Então, favorece as reações químicas. Nós vamos ver que reações de hidrólise, reações de desidratação, tudo isso depende da molécula de água. E favorece a função da célula, tá bom? Então, ainda funções da água, favorece a digestão, a absorção, a excreção, não é isso? Então, você imagina a alimentação, nós precisamos, na mastigação, precisamos misturar o nosso alimento com a saliva para que o alimento seja deglutido, pessoal, para que facilite a deglutição. Nosso sistema reprodutor é umidificado, para que o ar entre, para que não cause tanto atrito também nas paredes da árvore respiratória. A água absorve choque também, né, nos nossos olhos, são muito hidratados. Você pisca os olhos assim justamente para hidratar o tempo todo, para não deixar ressecado. Né? Na coluna vertebral, nós temos o líquido, o líquido, que é o LCR, líquido céfalo-raquidiano. Ele está presente entre as meninges, tanto do encéfalo como da medula, né? Então, o encéfalo não se choca com o crânio porque tem líquido envolvendo, é o líquido, né? A medula não se choca com os ossos da coluna vertebral porque tem líquido envolvendo aí. Às vezes, esse líquido serve, inclusive, para diagnóstico de meningite, de tétano também, certo? Faz parte disso. Articulações, nas nossas articulações, tu puxa uma setinha aí em articulação e coloca aí, ó, líquido sinovial, certo? Líquido sinovial, que atua lubrificando as articulações. O líquido sinovial, pessoal, ele tem em sua estrutura ácido hialurônico, aquele mesmo lá, né? Ácido hialurônico, estão usando muito, hialurônico, está na moda, né? Ácido hialurônico. Então, tudo faz parte do líquido sinovial, que lubrifica as articulações. E articulações, pessoal, se chama articulações sinoviais, como é o caso do joelho, do ombro. Por quê? Porque tem uma bolsa sinovial, uma grande produção de líquido sinovial. Tem células especializadas em produzir o líquido sinovial, que são chamados sinoviócitos. Quer dizer, sinoviócito produz o líquido sinovial. A gente tem que lembrar disso, tá bom? Sinoviócitos está presente algumas membranas da articulação. Líquido amniótico, observa aqui esse bebezinho aqui, ó, proteção com líquido amniótico ao redor dele. Já pensou, né? Bebezinho aí na barriga da mãe, altamente agradável, temperatura agradável para ele, né? A mãe se movimenta, ele não tem choque mecânico, temperatura muito agradável, som agradável, né? Quando esse bebezinho sai daí de dentro, ele acha ruim.
Ele acha ruim, né? Que o líquido sai, primeira coisa, a bolsa rompe, o líquido sai, o bebezinho sai junto, né? Aí, já pensou? Um frio danado no local lá do ambiente em que está ocorrendo o parto, né? O bebezinho que estava protegido agora está exposto, né? Ao frio, aos sons agudos, né? E lubrifica os tecidos também, como eu falei aí do olho, né? Entre as outras estruturas. Em cima da cabeça do espermatozoide também tem acrossomo cheio de ácido hialurônico também, que ajuda na digestão do envoltório do ovócito 2, né? Com coroa radiata e zona pelúcida, tudo bem? Tudo isso é a importância da água. A molécula de água está aí. 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. Aqui, pessoal, tem uma ligação, ó, olha só, o hidrogênio positivo de um lado, o outro positivo do outro lado. Ocorre o quê? Uma repulsão, né, de cargas positivas. E aqui, hidrogênio negativo. Hidrogênio negativo, oxigênio negativo e hidrogênio positivo. Então, ocorre uma atração. Então, aqui ocorre essa abertura desses 2 átomos aqui com uma angulação de 104,5 graus, a angulação que acontece entre esses 2 átomos de hidrogênio e oxigênio. O interessante é que esse átomo de hidrogênio que é positivo, pessoal, ele vai se ligar por exemplo, ele pode se ligar a outro átomo de oxigênio aqui, de água aqui, não é isso? De água, ou então se ligar também a moléculas que são com carga negativa. Essa ligação inicial aqui, que nós vamos estudar depois, certo? É chamado justamente de ligação ou ponte de hidrogênio. Ponte de hidrogênio, que é justamente o hidrogênio de uma molécula com oxigênio de outra molécula adjacente, certo? Próximo a ela aí, tá bom assim? Então, seguindo, sobre a molécula de água é uma molécula polar. É uma molécula polar, certo? Isto é, tem 2 polos, né? Um polo positivo e um polo negativo. As 2 extremidades de moléculas têm cargas opostas, já vimos isso, o oxigênio de carga negativa e hidrogênio de cargas positivas. E aí, esse é polar porque elas têm esses 2 polos diferentes. E o polo positivo, no caso do hidrogênio, vai se ligar com moléculas com carga negativa. O polo negativo do oxigênio se liga com moléculas com cargas positivas, permitindo a atração. Não é isso? Por isso que a água é um solvente, não vou dizer universal, porque ele não vai dissolver todas as substâncias, mas é um solvente muito versátil, que dissolve a maioria das substâncias, tudo bem? A ligação de hidrogênio mantém as moléculas de águas unidas, tá aí, ó, observe aqui, ó, essa estrutura, né? Aqui são moléculas de água, de um lado e de outro, aqui hidrogênio, ligação de hidrogênio, ó, uma molécula de água com outra aqui, quer dizer, cada molécula de água vai estar 4 ligações aqui, ó, formando com 2 com oxigênio e uma com cada hidrogênio, certo? 4 outras moléculas de água. E essa ligação de hidrogênio, pessoal, dá muitas características da água, como temperatura, mudança de temperatura também, né? Coesão, adesão, tensão superficial da água, tudo isso promove quem promove isso são essas ligações de hidrogênio, tudo bem? São mais fracas que as covalentes, que são intermoleculares, então aqui são intermoleculares, as ligações, né? O professor Alexandre vai falar isso lá na aula dele de química, tá bom? Falar sobre essas ligações aí também. Ocorre na água, ocorre no DNA, pessoal. Então, aquelas moléculas de DNA, lembra do DNA? E no meio tem ligação de base nitrogenada. Aquela ligação entre as bases nitrogenadas são ligações de hidrogênio, entre adenina e timina, entre guanina e citosina, ali tem ligação de hidrogênio, certo? Permitindo aquela parte onde seria o degrau da cadeia da molécula de DNA, dupla hélice, né? Também ajuda na formação das proteínas, dando a estrutura da proteína secundária, né? Estrutura secundária da proteína, ajuda na terciária, ajuda na quaternária também, só que vai ter outra ligação de enxofre, não é isso? Que vai ajudar também na ligação na estrutura das proteínas, que é primária, secundária, terciária e quaternária. Vamos lembrando isso. De vez em quando eu dou uma lembrançazinha sobre outros tópicos para você ir acumulando esses conhecimentos. É muito importante que isso aconteça, né? Então, tem forte coesão entre as moléculas de água. Quer dizer, uma molécula de água puxa outra molécula de água, certo? E também coesão é molécula com molécula, né? Sendo puxada. A adesão é quando a molécula de água tem adesão por outra estrutura, como é o caso dentro dos canais nos vegetais, né? Dos canais de circulação dentro dos vegetais, das angiospermas, em que a água vai sendo puxada por outra molécula de água e no final vai evaporar pela região das folhas, né? Também,
e subindo pelas paredes dos vasos dos vegetais, tá bom? Aumenta a tensão superficial da água também. Tensão superficial, pessoal, é permitindo, ó, a gente tem que lembrar o seguinte, a água, ela tem ela funciona como se na parte superior dela tivesse uma película recobrindo a água. Se você pegar um copo com água e encher ele bastante, você depois vai colocando gotinhas na água, ela vai passar até do limite do copo. Então, ali é porque ela está sofrendo aquela coesão, certo? Entre as moléculas de água. Então, chega um momento que extravasa. Mas a tensão superficial é isso. Quando a gente era criança, né, ele ia para um açude, assim, na região do nosso interior aqui do Ceará, pegava uma pedra, jogava a pedra assim, a pedra batia várias vezes na água, exatamente mostrando como é difícil ser quebrada a água. Isso é exemplo de tensão superficial. Existe esporte que atua justamente mostrando a tensão superficial da água, como é o salto ornamental, né? Que o atleta sobe e ele pula na piscina, né? Quanto menos água ele espalhar, melhor, certo? Então, quando ele cai de corpo, a pessoa você já mergulhou de frente numa piscina, como dói a região do tórax, é porque você usou muita área do seu corpo e aí dificultou a quebra da tensão superficial da água, certo? Isso é muito importante. Ok, turma? Tudo bem aí? Estão todos assistindo a aula? Muita gente. Não começou ainda as perguntas, turmas. Estamos aqui à disposição. Quando fizer perguntas, só falar. É aí que nós vamos dar uma olhada. São responsáveis pelo alto calor de vaporização também, né? Energia que é necessária, aumentando a temperatura. A água tem ponto de fusão e ebulição maior que a maioria do outro solvente, certo? Fusão é justamente da água para o gelo também e ebulição da água para o vapor. Água em estado líquido. As pontes de hidrogênio se rompem e se refaz continuamente. Então, pessoal, isso é verdade, né? Na água, no estado líquido, as pontes de hidrogênio ficam se fazendo e se desfazendo. E na parte sólida, no gelo, certo? As moléculas de água, pessoal, diminuem seu movimento, mas tem movimento, certo? Tem movimento ainda. No estado líquido, tem muito movimento, né? Uma energia cinética maior, e no estado gasoso aí que tem mesmo, que as moléculas de água elas estão sendo quebradas. Por quê? Porque está ocorrendo oferta de energia térmica para o sistema, e as ligações de hidrogênio ou ponte de hidrogênio estão sendo quebradas, e as moléculas de água estão sendo evaporadas. Certo? No gelo diminui, a atração está muito resistente. Olha só, olha aqui as ligações de hidrogênio aqui no gelo, ó. Estão formando cristais. No líquido, elas estão se fazendo e se desfazendo com outra molécula. E no gasoso, as ligações de hidrogênio estão se soltando, certo? Estão indo embora, tá bom? Então, isso é muito importante ter esse conhecimento. No gelo, baixa temperatura, pouco movimento dessas moléculas, né? As pontes de hidrogênio estão bem mais estáveis, formando estrutura cristalina. Tá aí novamente a molécula, certo? Do gelo. E quando o gelo está sofrendo, quando está mudando, né, de sistema ou de estado físico, aí as ligações de hidrogênio vão começando a se movimentar mais. Coesão e adesão. Aqui nessa imagem, a gente observa aqui, ó, uma gotinha de água. Aqui está cheia de moléculas de água presente nessa gotinha, milhões, né? Então, isso é coesão. Molécula de água junto com o outro. Adesão é justamente a molécula de água sofrendo adesão aqui na plantinha, certo? Então, está aí na plantinha, que aí ela pode aumentar, subir, né? Descer. Então, isso é um processo de adesão. Quando você pega, assim, você derrama água num móvel, né? E você coloca um papelzinho absorvente. Então, aquele papelzinho, ele puxa uma molequinha de água, aí a molécula de água puxa outra molécula de água, e depois outra molécula de água, até todo o papel está molhadinho, o papel absorvente, sabe? Então, a molécula de água sofreu coesão de uma molécula com a outra e adesão com o papel absorvente. Tá certo? Que ocorreu esse movimento. E aqui nós temos um exemplo de permanganato de potássio sendo solubilizado em água. O permanganato de potássio é muito utilizado, por exemplo, em irritações da pele, né, em ferimentos. Eu lembro muito que em doenças da pele em que ocorre formação de pústula, como é o caso da catapora, né? Então, para diminuir a irritação da pele, a gente usava o banho com permanganato de potássio, para diminuir aquela irritação, né, no tecido epitelial, ok?
É a solubilidade dele. E aqui a gente mostra até o seguinte, o permanganato é um comprimidinho, né? Da onde ele está mais concentrado e a água está menos concentrada. Daqui a pouquinho todo o sistema está igual, né? Está exatamente sofrendo o que? Uma isotonia. As substâncias estão misturadas agora, certo? Porque no comprimido ele estava hipertônico, né? Na água estava hipotônico em relação à substância do comprimido. Daqui a pouquinho o comprimido todinho se dissolve no meio dessa água e depois, se vamos falar, em transporte através da membrana também, certo? Aqui nós observamos justamente a água como solvente universal, vamos falar pelo menos solvente versátil, certo? Que ele consegue dissolver mais da substância. Óleo não, por exemplo, né? Óleo não consegue. A molécula quando você coloca óleo na água, ela fica na parte superior, certo? Formando, porque o óleo ou lipídios, eles são apolares e a água é polar, então não tem essa mistura, solubilidade. Semelhante dissolve semelhante. Lembra disso? Ok. Então, vai dissolver bem a sal de cozinha, açúcares, né? Pelo menos um açúcarzinho inicial ali, até no começo, e depois você vai depositando mais açúcar, sacarose, por exemplo, ele já diminui a sua solubilidade. Quanto maior o peso molecular, menor a solubilidade desse açúcar na água. Polissacarídeo, por exemplo, não se dissolve na água. Agora, o monossacarídeo, sim, vai se dissolver na molécula da água. Reginalda, aqui de Calcaia, falando. Um abraço, pessoal. Um abraço, Reginalda. Está sempre presente aí com a gente. Valeu. Alguns gases também, né? Que a gente dissolve gases na água, principalmente em baixa temperatura, certo? Altas pressões, o gás vai se dissolver na água. Tudo bem? Exatamente, vamos falando aí sobre. Vou puxar aqui para mim ver mais pessoas aqui embaixo. Pronto, agora deu bom. Aí eu não vejo a parte de cima, né? Vejo agora, sim, estou vendo todo mundo. Vamos continuando. Pessoal, aqui nós temos também, essa imagem aqui, ó, nós observamos uma célula vegetal, olha só. Uma célula vegetal, pessoal, ela tem, só para relembrar, ela tem a membrana plasmática, tem a parte mais interna, mas a célula vegetal, pessoal, ela tem uma parte externa, que é chamada de quê? Quem lembra? Parede celular. E a parede celular do vegetal, pessoal, ela é formada de celulose. Celulose. Vamos lembrar, pessoal, a celulose, ela é um polissacarídeo. Olha só, polissacarídeo. Celulose serve para formar madeira, né? Sacarídeo, nosso papel, polissacarídeo, tá bom? Então, celulose, não foi estudar carboidrato, vamos lembrar de novamente celulose. Então, é a parede celular aqui. Aí, nessa célula vegetal também nós temos um vacúolo. Esse vacúolo aqui, pessoal, ele vai funcionar um vacúolo contrátil ou pulsátil, vacúolo contrátil ou pulsátil. Esse vacúolo aí, ele vai funcionar como contrátil. Vai funcionar eliminando o excesso de água, certo? Tem agora algumas organelas aqui verdes, que provavelmente são os cloroplastos, né? Que dentro tem uma proteína chamada clorofila. Tudo bem? E aqui você observa. Aqui você observa que esse vacúolo aqui, ele está normal, certo? Agora entrou muita água nessa planta aqui, nessa célula vegetal. Certo? Aí, ao entrar muita água, esse vacúolo recebeu muita água, ele aumentou em volume, e aí observe que a célula vegetal não vai estourar, justamente pela ajuda da parede celular, que vai comprimir e resistir a uma pressão osmótica, que é para tentar inibir ou tentar diminuir a força da osmose, que é a saída de água, onde tem mais água para onde tem menos água. Certo? Aqui, quando ocorre uma desidratação, que a célula vegetal perde água, o que acontece? O citoplasma, ele se desprendeu da parede celular, ó. Ele se desprendeu. O citoplasma aqui, a membrana plasmática se desprendeu, ficou só a parede celular. Quer dizer, perdeu tanta água que ocorreu um descolamento aqui e ela murchou, não é isso? Murchou. Tudo bem? Ok, tudo bem aí, muita gente, legal. Então, continuando, algumas plantas, pessoal, coloração de alguns pigmentos de algumas plantas, fica aí, nesse vacúolo. Você vê a antocianina, certo? Ficam diluídos aí nesse vacúolo, causando pigmento, muitas vezes, de flores, certo? Da planta também. Falando de líquido extracelular, fora da célula, olha só, tudo está envolvido com a água. Então, nós temos o quê? O plasma sanguíneo, certo? O plasma sanguíneo. Dentro do plasma sanguíneo tem o quê, pessoal? Tem albumina, lembra disso? Albumina, proteína, albumina.
albumina é uma proteína, e ela vai dar consistência ao nosso plasma sanguíneo. O plasma sanguíneo, pessoal, que guardado a devidas proporções, ela tem mais ou menos a consistência de uma clara do ovo. Claro que não é a clara do ovo, né? Porque lá no plasma sanguíneo que vai dissolver as células do sangue, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas, que não são células, são fragmentos de células, tá bom? Fragmentos de células. Então, líquido cefalorraquidiano, aquele que eu falei para você, né? Aquele que eu falei para você, líquor, que eu chamei de líquor ou LCR. Líquor, LCR. Este aqui, pessoal, ele está envolvendo as meninges, está dentro do sistema nervoso central. Olha só, entre as meninges está impedindo o choque entre os... Olha, pessoal, o cérebro, por exemplo, ele não pode se chocar contra o crânio, não. Não pode haver um choque do cérebro com o crânio. Aí, envolvendo o cérebro, tem esse líquido aí. Justamente você se mexe, você dá uma cabeçada na bola, né? Às vezes leva uma pancada, e o cérebro não se choca contra o crânio, porque tem esse líquido, e ele é muito importante. Esse líquido, pessoal, ele é para diagnóstico também, certo? Se ele tiver pigmentos, pontinhos amarelados, é porque tem característica de pus ali. Se tem pus, é porque tem linfócito, tem leucócito, aquela região ali, né? Macrófagos, certo? Neutrófilos, que provavelmente parasitaram alguma bactéria que está ali dentro ali. Então, tem um diagnóstico, né? Para meningite, para tétano também. Então, ele está lá presente, o líquido cefalorraquidiano. Eu falei em meninges, então vamos lembrar que são as 3 meninges. As meninges são membrana, o tecido conjuntivo, meninges, que envolve o sistema nervoso, envolve o encéfalo e envolve a medula. A mais externa, quem lembra? A mais externa é chamada de dura mater. São 3 meninges, tá bom, pessoal? A intermediária é chamada de aracnoide. Aracnoide, só para lembrar, tá bom? E a intimamente ligada ao cérebro é chamada de pia mater. Pia mater. Então, tá aí, certo? As 3 meninges, sistema nervoso central. Isso aqui já lá em sistema nervoso central, eu vou falar de novo disso. Certo? Só lembrando que temos um link, o líquido aqui. Temos também, falando da linfa. Pessoal, a linfa está percorrendo o sistema linfático. O sistema linfático, os vasos linfáticos, eles são paralelos, circulações paralelas à circulação sanguínea. O sistema linfático, ele vai percorrendo todo o corpo, tá bom? Levando o quê? Levando, por exemplo, o sistema linfático leva micro-organismo, mas no sistema linfático, como ele vai passar por dentro de linfonodos, ele vai passar por dentro de vários linfonodos, onde ele vai ser, lá dentro vai ter certos linfócitos que vão identificar a presença de micro-organismos, se houver na linfa, certo? Lembra? Quando os linfonodos, pessoal, a imunologia, quando os linfonodos ele incham, é porque tem alguma infecção. Onde é que eu tenho linfonodos? Certo? Que ocorre um extravasamento, um aumento do volume dos linfonodos, que são órgãos que estão presentes na nossa virilha, na região do precórdio aqui, região do pescoço. Certo? Minha mãe, né? Minha mãe, nossos avós chamavam de íngua. Quando a íngua estava inchada na virilha, pessoal, está com a íngua aí, está com uma infecção de garganta, tá certo? Tudo isso são características do sistema linfático, indicando que tem alguma infecção. Geralmente, quando estava com íngua, estava também com febre, né? Por quê? Porque era indicador de alguma infecção. A íngua também. É porque os macrófagos, os linfócitos identificaram algum micro-organismo nessa corrente aí linfática, certo? Então, temos líquido no sistema digestório, pessoal, no sistema urinário, claro, é evidente, né? Nossa urina, urinamos em torno de 1,5 litro de água por dia, só que essa urina aí, pessoal, vai ser eliminada porque ela dissolve substâncias tóxicas. Então, como nós somos seres ureotélicos, nós liberamos ureia, e essa ureia precisa ser dissolvida na água. Aí, sai juntamente com a água, tá bom? E a água vai sair na urina, né? Nós temos o rim, que é o nosso filtro. Lá no rim tem unidades de filtração, que é chamada de néfron. Tá bom? Vamos lembrar depois, volta a aula fica gravada, você volta, lembra esses pontinhos que nós estamos falando, que já é para preencher, quando chega lá na vez de falar novamente, tudo isso você já está lembrando. Tá certo? Líquido sinovial. Esse é importante demais, pessoal. Esse atua lubrificante, certo? Da coluna das articulações, da coluna vertebral também, certo? Nas articulações, nós temos o líquido sinovial. Articulações. Sabe quando? Articulações.
Sabe quando o joelho, pessoal, né, o pessoal diz, tá com água no joelho. É porque ocorreu uma sinovite traumática. A pessoa levou uma pancada no joelho, aí a membrana sinovial começou a produzir muito líquido sinovial e causou água no joelho, né? Aquele inchaço que tem no joelho, certo? Aí o Hudson está falando aqui, ó, por isso que sai amarelada, professor. Exatamente, a linfa é meio amarelada, né? Aí quanto menos água tomada, mais amarela. Ah, ele está falando da urina. Exato, Hudson, exatamente. O líquido sinovial também é amarelado, né? A Hudson está se referindo à urina. Pessoal, quanto mais água a gente sai, a urina sai menos amarelada, sai mais clara. Ela tem uma característica que a gente chama de sui generis. É uma característica própria da urina. O volume, o cheiro da urina sempre é o mesmo e a cor da urina, aquela corzinha clarinha, né? Mas se você bebe pouca água, ela sai mais amarelada. Por quê? Porque ela está diluindo muita substância ali, pessoal. Então, sai mais amarelada mesmo. Hudson, valeu pela participação, tá bom? Aí a Gabi, lá do Cedro. Paloma, aqui de Fortaleza, bairro Benfica. Presente aí, todos, né? Então, lembra da pleura? A pleura, pessoal, é duas membraninhas que envolvem o pulmão. Pleura envolve o pulmão. Existem duas pleuras, sabe? Uma pleura que está intimamente ligada ao pulmão e uma pleura que está mais presa à região costal, às costelas. Então, o pulmão, pessoal, a pleura, ela é como envolvesse o pulmão, certo? Como se fosse um emplasticamento do pulmão. A pleura está lá. E tem um espaço entre uma pleura e outra. São duas pleuras, né? Tem um espaço. Onde vai ter um espaço pleural, certo? Que esse espaço aí tem um pequeno líquidozinho, mas tem a pleura. A pleura é relacionada ao pulmão. Do mesmo jeito, pessoal, envolvendo o coração, tem o pericárdio, pessoal, pericárdio. O pericárdio vai envolver quem? O coração. Quando infecciona, causa pericardite, é doença muito grave, a pessoa sente dor realmente na região do coração. A pleura também, quando a pessoa sente dor no pulmão, é porque a pleura está infeccionada, certo? Está com algum líquido pleural, e tudo isso vai ser descoberto em uma anamnese. A anamnese é a investigação que o médico geralmente faz em sua sala para investigar aquela doença, tá bom? Agora, falando do líquido intersticial, o líquido que está entre uma célula e outra, entre a célula lá fora da célula. E quando eu falo líquido intersticial, é o que entra e sai da célula, certo? Então, ao redor da célula, troca os gases, substância entre o sangue e a célula. Aí, o que é que você faz? O que é que você fala? Olha só, imagine que uma pessoa levou uma pancada no tornozelo, né? Jogando futebol. Nós, jogadores de futebol nível profissional, né? Nós começamos, quando você está jogando, você leva uma pancada no tornozelo, e a pessoa levanta uma pancada no tornozelo, o que é que vai acontecer? Ocorre aquele inchaço no tornozelo, embaixo de um ossinho que tem no pé, chamado de maléolo. E aí, pessoal, aquele inchaço a gente chama também inchaço ou edema na região, né? Picada de abelha, inchaço ou edema, inchou, certo? Então, o que é o edema? O que é o inchaço, pessoal? É o aumento do líquido intersticial, pessoal, entre a célula, aumentou o tecido, aumentou o volume, quer dizer, entre as células aumentou o líquido, entre uma célula e outra, aí aumentou o volume, por isso que inchou aquela região. Então, esse líquido vem da onde, professor? Esse líquido vem do plasma sanguíneo, porque, por exemplo, uma picada de abelha, pessoal, causa vasodilatação, é um processo inflamatório, do mesmo jeito da pancada lá no tornozelo que eu falei, é um processo inflamatório. A inflamação, pessoal, ó, o que é que tem na inflamação? Tem dor na região, por quê? Porque teve o edema. Vamos começar. Tem vermelhidão, porque tem vasodilatação. Vasodilatação é os vasos sanguíneos se dilatando. Se os vasos se dilatam, extravasa um pouco de líquido sanguíneo e traz a vermelhidão naquele tecido. Aí extravasamento, como ele se vasodilatou, o líquido, o plasma, sai entre uma célula e outra dos capilares sanguíneos. Juntamente com esse líquido sai mais proteína. E aí tem muito edema, aquela região fica muito inchada. Pessoal, quando incha, esse inchaço ele comprime as terminações nervosas livres. E a compressão dessas terminações nervosas livres causa dor. Então, por isso que vem a dor. Aumento de temperatura, porque tem muita também, aquela região ali, o extravasamento sanguíneo também, tá certo? E diminuição da atividade daquele local. Então, isso é edema. Então, quando perguntar edema ou inchaço. É o aumento do líquido no espaço intersticial. Tudo bem aqui? Igual que o Neymar teve, exatamente, Hudson. Exatamente, viu?
Passando aí para frente, olha só, pessoal. Então, aqui algumas variação da água nos seres vivos. A água varia em relação à atividade metabólica, turma. Quanto maior a atividade metabólica, quanto mais importante é o tecido, estou falando metabolicamente, maior a quantidade de água no tecido. Por exemplo, o cérebro tem 85% do cérebro é água. Você pegar um cérebro, pessoal, na sua mão, um cérebro humano, você vai ver como ele é um pouco assim, característica, você consegue colocar o dedo e você vê a aguinha sendo extravasada, né? Então, muita água nesse local, entre as células também, né? Músculo tem água? Tem, 75% do músculo é água, muito atividade, né? Você pode perguntar assim, professor, então o osso não tem água, né? Duro, rígido? Tem água. 30% do osso, entre a célula do osso, tem água ali naquela região. Fora, pessoal, que dentro do osso passa nervo, passa vaso sanguíneo, tudo isso, certo? Não, senão, uma fratura, por exemplo, uma fratura interna, não, a ponta do osso não sai fora, mas aí você vê o vermelhidão. Por quê? Porque extravasou sangue, extravasou líquido de dentro daquela corrente sanguínea que está passando por dentro do osso, certo? Então, tem água? Tem também, tá certo? Então, tá aí as características aí do osso. Pessoal, vou beber só uma aguinha aqui para a gente continuar. Aí, quando vocês perguntam, por isso é importante tomar água durante o treino. Exato, Hudson. Até porque, Hudson, quando nós estamos treinando, na academia, jogando futebol, você está suando. O suor, pessoal, é justamente uma forma que tem o sistema nervoso, que tem de não deixar o corpo superaquecer. É a saída de líquido, certo? O suor é a saída da água, que a água escorre na pele e automaticamente vai evaporar, porque a pele estava querendo aquecer. Quando tenta aquecer, a água sai. Lembra que eu falei que com o aumento da temperatura, a água quebra a ligação de hidrogênio e evapora. Quando a aguinha sai daí, essa molécula de água sai, pessoal, elas levam consigo o quê? Calor, porque calor é energia térmica em trânsito. Em trânsito, muito bem, muito boa pergunta, muito bem lembrado, tá bom? Então é isso mesmo. E nós perdemos eletrólitos junto com o suor. Então, treinou, repõe água, repõe os seus eletrólitos necessários, que você vai ter que repor, tá bom? É muito importante para isso. Então, em relação ao tecido, quanto maior a quantidade no tecido adiposo, né, quanto maior a gordura, menor a taxa de água no tecido, pessoal. Então, é importante consumir água. Né? Uma pessoa que está um pouco com mais ingestão de alimento, um pouco com mais acúmulo de tecido adiposo, ele tem que tomar muito líquido, muita água, até para dissolver os nutrientes, pessoal. Até para ajudar a dissolver o nutriente. Porque muito tecido adiposo, menor a taxa de água no corpo. A célula, pessoal, tecido adiposo, ela é quase toda repleta de gordura dentro da célula. Então tem que repor a quantidade de água mesmo, tá bom? Idade também. Isso é outra coisa importante. Quanto maior a idade, pessoal, do indivíduo, menor a taxa de água. Vamos envelhecendo, vamos perdendo líquido. Olha só as ruguinhas, né? As ruguinhas vão aparecendo quando vão aumentando a idade, igual uma folha. Uma folha de uma planta, né? Então, a folhinha jovem, tá lá bem verdinha, altamente hidratada. Quando ela resseca, desidratou, ela fica quebradiça, do mesmo jeito nós, né? Então, nossa pelezinha vai enrugando, porque nós perdemos água. As nossas articulações, pessoal, vão perder líquido sinovial, vão perder água também. Causando o quê? Causando, por exemplo, a diminuição de água, de líquido sinovial na articulação, pessoal, causa uma doença chamada de artrose, doença, artroarticulação. Quer dizer, envelhecimento da cartilagem. Turma, o osso não toca, nunca o osso pode tocar no outro osso. Por exemplo, o joelho tem um fêmur na parte superior, é formado pelos côndilos femorais e pelo platô tibial. O joelho é assim. E tem a patela em cima, né? No meio desses côndilos femorais e o platô tibial da tíbia, da perna em si, não é isso? Então, nós temos um líquido daquela região ali. Então, esse líquido lubrifica a articulação. Com o aumento da idade, esse líquido sinovial vai diminuindo, certo? Aí, turma, todo o osso ele é recoberto com uma pequena cartilagem também. Essa cartilagem resseca. Aí, quando é que começa o osso tocando no outro osso. Aí vem o que a gente chama de crepitação. A gente coloca a mão no joelho de um idoso que tem artrose, você sente como se tivesse areia dentro do joelho. É uma crepitação ali, é porque tá tocando, o osso está tocando no outro osso, certo? E não pode tocar. Não pode tocar. Está bem próximo, muitas vezes, né? Como é o caso das falanges e tudo. Mas não pode tocar. Então, quanto maior a idade do indivíduo, menor a taxa de água. O bebezinho bem hidratado,
né, você vê que bastante líquido no tecido. O idoso, quanto maior o idoso de 90 anos, nossos avós, né, nossos bisavós de vocês e tudo, você pega na pelezinha, a pelezinha você pega, ela falta pouco e não voltar. Por quê? Porque está muito desidratada. Aí não tem aquela retração que tem normalmente, né, com o nosso colágeno, principalmente com o nosso muito líquido também nessa região. Certo? Então, continua. O idoso, 40% a 50% do peso corporal é constituído de água. Já diminuiu, né? 40% a 50%. Era para ser 80%, 90%, né? Das células. Tudo bem até aqui, turma? Tudo tranquilo? Tô vendo aqui. Assim, bora para frente também. Eu não sei quanto tempo que nós já estamos aí, mas vamos seguindo. Fatores que aumentam a necessidade da água. Pessoal, tem momento que nós precisamos tomar água. Na realidade, nós precisamos tomar em torno, pessoal, de 2,5 a 3 litros de água por dia. É o ideal que não perder 1,5 litro. Mas não necessariamente é só o consumo de água. Você vai consumir água dos alimentos, né, numa sopa que você toma, num suco. Mas não precisamos de reposição desse líquido, certo? Então, quando você consome álcool, você precisa consumir água para diluir esse álcool e eliminar o excesso desse álcool aí, né, para não se transformar em aldeído, que são tóxicos demais, certo? O Hudson falou que outra questão, chega para ver a diferença do bebê para o idoso. Os bebês são sempre mais gordinhos, não é isso? Exato, hidratado. Teria como evitar essa perda de água no corpo ao decorrer da idade? Ellen, não vai ter, né? Mas nós vamos usar, por exemplo, alguns hidratantes. Esses hidratantes têm alguns lipossomas, que, como são lipídios apolares, não deixam a gente perder tanto água, né? Então, lubrifica um pouco mais nossa pele. Realmente, tem dessa forma, né? Mas é um processo natural, né? Tem uma retençãozinha aí, tá certo? Os produtos caros, né, que a gente usa aí, o pessoal diz, rapaz, que é bom para devolver o colágeno. Pessoal, o colágeno é uma proteína de centenas de aminoácidos. O colágeno não vai entrar na célula. O que entra na célula, pessoal, são moléculas pequenas, monômeros, polímeros não entram na célula. O pessoal, às vezes, usa colágeno no creme, um hidratante, achando que vai entrar na célula. Não vai entrar na célula. Consome colágeno, não vai entrar. Agora, aminoácido, você ingere o aminoácido, você pode até ingerir o colágeno. Esse colágeno tem que ser quebrado e ele vai entrar na célula, os aminoácidos dele vão entrar na célula. Se seu corpo estiver precisando do colágeno, aí vai formar colágeno da célula. O corpo só produz o que precisa. O corpo só produz o que precisa. Tá bom? Então, você, por exemplo, vai malhar, tá malhando, você consome proteína não para a proteína entrar na sua célula. A proteína entrar na sua célula. Né? A proteína não vai entrar, não tem condições, ela é um polímero, né? Uma proteína menor que tem 50 aminoácidos, pessoal. Então, a proteína que você precisa que se forme dentro das suas células, a quitina, miosina, troponina, tropomiosina. Então, ela tem que ser formada à base do alimento, do whey que você está tomando. E esse whey é riquíssimo em aminoácidos para ele entrar diretamente na célula e formar as proteínas que você está necessitando. Certo? Estão necessitando. Então, nós temos que fazer, por isso que nós somos ureotéricos, eliminando pouca água, né? Imagina, se nós tivéssemos que eliminar a amônia, que aí precisava eliminar com muita água, né? Então, não dá. Isso. Mas aí, Ellen, aumento da idade, tem que tomar muita água. Muita água. O idosinho, né? Tá no sol, nós pegamos, tem que tomar muita água, né? Cafeína, use muito cafeína, toma água para diluir essa cafeína todinha, tá bom? O diabético, pessoal diabético, muitas vezes, se ele não está tratado, ele está com o sangue um pouco mais viscoso. Por quê? Porque o açúcar não está saindo dos vasos sanguíneos em direção às células, porque não está sendo tratado. Agora, ele está sendo tratado, está fazendo, se ele estiver fazendo uso da insulina, ou se for o diabético tipo 1, que é o uso, que vai ser o uso de outros medicamentos, né? A dificuldade nos receptores, né? Mas aí tem que usar o mesmo consumo de água para diminuir a viscosidade do sangue, por exemplo. Porque se aumenta a viscosidade do sangue devido ao excesso de açúcar no sangue, eu pergunto para você, o coração tem que aumentar o trabalho ou diminuir esse trabalho? Tem que aumentar o trabalho, pessoal. Se o coração aumenta o trabalho para impulsionar esse sangue por todo o corpo, ele vai aumentar ou diminuir a pressão arterial? Vai aumentar a pressão arterial, consequentemente, né? Uma cascata de evento acontecendo. Então, vai aumentar a pressão. Por quê? Porque a pressão, pessoal, é a força que o sangue faz nas paredes dos vasos sanguíneos. Tá bom?
Então, geralmente está lá com aumento da pressão arterial também. Então, praticou exercício físico, como já foi falado aqui, né? Temos que consumir a água para repor a quantidade de água perdida, certo? Nos locais mais quentes também. Aumenta o consumo de proteína, consumir muita proteína. Tem que consumir água para diluir o excesso das proteínas também, os aminoácidos, o excesso de sal, o excesso de açúcar. Tomou muito medicamento, tem que consumir medicamento. O medicamento tem que consumir a água para diluir também, certo? Os metabólicos do medicamento para ser eliminado na urina. Gestação, gestante, quando o bebê na lactação também, né, no período já que já passou do momento em que ele vai estar ingerindo os alimentos, tem que consumir água também. Diarreia, vômitos, febre, está perdendo água, tem que consumir água, né? Em dose criança. Aí o Wilson fala, anemia também, tá? Exatamente, tem que consumir água, pessoal. O consumo de água é importante, direto, todo dia, certo? Para diluir, olha só, se você não consome muita água, você vai passar muito tempo sem ocorrer uma filtração no seu rim adequada. A água precisa ser filtrada lá. Então, nosso sangue tem cálcio, por exemplo. Esse cálcio pode se juntar com gordura, com aminoácidos e formar cálculos. Que esses cálculos renais podem obstruir, por exemplo, o ureter. O ureter é um canal que liga o rim à bexiga, que vamos falar em outro momento. Certo? Aí vem os cálculos renais, né? O chamado pedra no rim. Tá bom? Então, entre as espécies também, a taxa de água varia de espécie para espécie, espécie para espécie. Nenhum tecido permanece ativo sem água. Olha só, água viva, né? 98%. Semente, pessoal, deixa uma sementezinha, né? No agricultor, deixa uma sementezinha de melancia, de milho, de um ano para o outro. Ele fica ali só um pouquinho, né? Quiescente, né? Diminui ali o seu metabolismo, a semente, e aí tem 10% de água ainda. Na hora que você joga na terra e joga mais água em cima, ela começa a germinar, não é isso? Espécie humana, 70%, 80% de água, né? Isso. Agradecimento aqui o pessoal que está tudo com a gente aqui, nos dando esse apoio total, o pessoal também. Não pode esquecer, viu? Que tem a Thaís, tem a Késia, tem os meninos da Libra, a Patrícia. Késia e o... a Patrícia e o... E o Nil. Obrigado, Nil. Obrigado, meninos. Prazer, garotos. Aprendi até como é célula hoje, ó. Que a célula, quando eu falo em célula, olha só. Gostei muito, pessoal. É muito importante esse aprendizado. Então, assim, pessoal, a água também pode ser dividida em substâncias hidrofílicas e substâncias hidrofóbicas, né? Substâncias hidrofílicas, pessoal, são substâncias, hidroágua, filia, aproximação. São substâncias que vão se dissolver na água, né? No líquido citoplasmático. Então, são substâncias geralmente polares, porque a água é polar. Então, semelhantes são semelhantes, sais, açúcar, por exemplo. E as substâncias hidrofóbicas, fobia, afastamento, certo? Aversão. Então, são substâncias que não se misturam com a água, é o caso do óleo, né? Gordura, CO2, oxigênio, nitrogênio, olha só aqui essa imagem, né? E forma essa estrutura, que é um fosfolipídio, ó. Onde você lembra de fosfolipídio? Lá na membrana plasmática, né? Aqui o fósforozinho, a cabecinha e lipídio aqui ao redor. Vira o bolho de sabão, o bolho de sabão é circulado por esses fosfolipídios. Os nossos alimentos, pessoal, quando eles entram na célula, lá no nosso intestino, eles entram em forma de quilomicros, uma camadinha com fosfolipídios envolvendo os nossos nutrientes também. Certo? Então, substâncias hidrofóbicas são essas aí. Aqui nós temos falando algumas proteínas que transportam os gases respiratórios, que são solúveis na água, como é o caso da hemoglobina. A hemoglobina se dissolve, né, dentro de uma célula chamada hemácia, o glóbulo vermelho, e essa hemoglobina, pessoal, ela se junta, ela se une. Na realidade, a hemoglobina ela é formada, esse nome mio, músculo, né, globina é proteína. A hemoglobina tem a hemoglobina, desculpa, aqui eu estou falando da mioglobina. Vou falar da hemoglobina. A hemoglobina, ela tem a hemo, significa associada ao ferro e à globina proteína. A hemoglobina, pessoal, é uma proteína quaternária com quatro cadeias, certo? E essa hemoglobina, ela está presente dentro da hemácia e consegue, ela se associa ao oxigênio e deixa o oxigênio na célula. Volta com CO2, certo? E também pode se associar com gases tóxicos, como é o caso do monóxido de carbono, tornando a hemoglobina, o monóxido de carbono torna a hemoglobina, pessoal, inativa, causando até a morte do indivíduo, certo? Se todas elas estiverem comprometidas com
o monóxido de carbono. Já a mioglobina, pessoal, ela está armazenando oxigênio nos músculos. Esse nome mio vem de músculo, mioglobina, quer dizer, é uma proteína aí prima, né, parente da hemoglobina, que ela vai armazenar oxigênio nesses músculos, tá bom? Então tem essas duas aí. Então, em solução aquosa, o CO2, ele forma o ácido carbônico, lembra disso? H2CO3, ó, a água e o CO2. Na célula, né, na corrente sanguínea também. O CO2 ele é transportado mais associado à água, formando o ácido carbônico. Só que a água e o CO2 formam o H2CO3, que é o ácido carbônico. Esse H2CO3, pessoal, também pode ser quebrado, certo? E produzir o quê? H mais aqui, ó, deixando no meio um pouco mais ácido. E o bicarbonato. Então, transportando o HCO3 mesmo, que é o bicarbonato, né, que é muito solúvel em água também. Vê aqui o que o pessoal perguntaram. Pronto, a Graça, o show falando aqui. Obrigado, Graça. Lá no canal Ayrton Senna. Obrigado, querida. Obrigado a todos. Aí aqui você vê aqui as reações químicas que a água favorece, pessoal. Observe aqui a união de 2 aminoácidos, certo? Que é uma união por desidratação. Aqui eu tenho um aminoácido 1, ó, aminoácido 1, e aqui o aminoácido 2. Observe, para formar 2 aminoácidos juntos, pessoal, forma o que a gente chama de dipeptídeo. Para formar 2 dipeptídeos, você lembra da configuração do aminoácido, né? Amino, está aqui o grupo amino e está aqui o grupo ácido carboxílico, ó. Então, sai um hidroxilo do grupo ácido carboxílico de um aminoácido e se associa a um hidrogênio do grupo amino do outro aminoácido. OH mais H forma água, a água é eliminada e essas duas substâncias aqui, 2 aminoácidos se juntam, formando um dipeptídeo. 3 peptídeos, eu vou ter a eliminação de 2 moléculas de água e assim sucessivamente, certo? Então, para formar a proteína se forma com perda de moléculas de água. Se forma por desidratação. Se a proteína, pessoal, se forma por desidratação, a quebra da proteína, para me quebrar a proteína, eu tenho que tirar o quê? Água. Então, eu tenho que adicionar água. Então, para formar a proteína, a gente retira a água, forma a proteína. Agora, para quebrar uma proteína, o que a gente tem que adicionar em água, que aí vamos chamar de hidrólise, que a hidrólise é a quebra dos polímeros, né, com a ajuda da água. Adicionou molécula de água e volta, tudo de novo, ó. A hidroxila volta para a molécula do aminoácido e o hidrogênio para o amino do outro aminoácido. Certo? Falando do calor específico da água, calor específico é a quantidade de calor absorvida para 1 grama da substância mudar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Quer dizer, 1 grama de substância mudar de 1 grau Celsius é o calor específico. Quanto calor, quanta energia térmica precisa para a substância mudar. Né? Por exemplo, aqui a água, que estava a 14,5 graus Celsius. Para passar para 15 graus Celsius, ela precisa de 1 caloria, né? 1 caloria. Então, isso aqui é o calor específico da água. O calor específico da água é 1 caloria por grama por grau Celsius. O álcool etílico é em torno de 0,6, né? Aproximadamente, também, tá bom? Então, mostrando aí como é que se forma, como é que ocorre a questão do suor, né? O suor evapora na pele. Quando nós estamos com muito calor, quando nós estamos fazendo atividade física, por exemplo, essa atividade física, você começa o corpo querer aquecer. Não para aquecer, pessoal, nós somos homeotérmicos. Nossa temperatura não varia, nunca. Certo? Se a temperatura não varia, alguém tem que manter essa temperatura. Quem vai manter, pessoal, é o nosso hipotálamo. É um órgão que está lá na base do nosso cérebro. Então, quando o corpo, você está fazendo atividade física, o corpo vai querendo aquecer, o que acontece? O hipotálamo manda informação, certo? Para via terminações nervosas, para as nossas glândulas sudoríparas. Essas glândulas sudoríparas liberam suor na nossa pele, e aí esse suor na pele, como a pele estava querendo aquecer, esse suor vai tirar calor e vai quebrar suas ligações de hidrogênio com a água e vai evaporar. Na medida que essa água vai embora, ela retira calor do nosso corpo. Então, calor é energia térmica em trânsito, né? Então, assim o corpo fica resfriado. É igual você em casa tá fazendo, eu lembro que você fez pipoca, né? Toda vez que eu faço pipoca, eu pego a panela, boto embaixo ali da torneira. Aí, na hora que bem quente, né? Tira a pipoca, bota a panela. Aí eu pingo, a liga na torneira bem devagarzinho. Na hora que pinga as primeiras gotas, o que é que faz? Com a água que cai na panela. Quer dizer, sai só o vapor de água. Do mesmo jeito é a água do suor, pessoal, que cai na nossa pele. Ela evapora, né? Não é naquela proporção ali da pipoca, né? Mas evapora. Tá aí o nosso hipotálamo, ó. Aqui é o sistema nervoso, certo? O sistema nervoso aqui, o encéfalo, né? Aqui o hemisfério, a parte mais externa é o neocórtex, onde o pré-frontal faz parte desse neocórtex, tá bem que o hipotálamo, ó.
Embaixo do hipotálamo está a hipófise, que é a glândula mestre, que comanda todas as outras glândulas do nosso corpo. Né? Então, aqui é o cerebelo, responsável pelo nosso equilíbrio. Cerebelo, responsável pelo nosso equilíbrio. E aqui, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Né? O mesencéfalo, ponte e o bulbo, que é o tronco encefálico. Certo? Muito bom, muito bom. Valeu, Mentes Brilhantes. Quem é a Mente Brilhante? Fala o nome. Obrigado, querido. Obrigado. Querido ou querida. Pessoal. Então tá aí. O sistema nervoso, dá uma lembrançazinha. A hipófise, pessoal, ela produz. A hipófise é dividida em duas. Adenihipófise e neurohipófise. A adenihipófise produz alguns hormônios. Hormônio fôlico estimulante, o FSH, o LH, certo? Tudo na região anterior. Na região posterior, na região posterior da hipófise produz o hormônio, a vasopressina, que é o hormônio antidiurético, o ADH, que não deixa a gente perder muita água. Né? O antidiurético, ele não permite que a gente use muito, a gente urine demais, né? E tem substâncias que inibem esse antidiurético, essa vasopressina. O álcool é um, né? Graças a Deus aqui ninguém bebe, né? Ninguém toma álcool, ninguém toma cervejinha, nem nada, nem vinho, nem nada. Mas as pessoas que tomam, né, que bebem, o álcool ele inibe a vasopressina, inibe o ADH produzido pela neurohipófise. Aí, a partir do que é o primeiro copo, a pessoa fica urinando todo tempo. Por quê? Porque esse hormônio está inibido. Aí a pessoa é urgente urinar. Né? Então, aqui nós vamos observar a coesão, que é a união entre as moléculas de água, ocorre devido à ligação de hidrogênio, aqui, ó. Gotinha de água, tem milhões de moléculas de água, né? Nessa gotinha. Nas plantas contribui para o transporte da água, né? Contra a força da gravidade. Você vai aguar as plantinhas na raiz, a aguinha entra pelas raízes ali, pelos pelos absorventes, e aí, pessoal, a plantinha vai subindo lá para a folha. Sabe o que é que ela sobe também com ajuda? Porque a gotinha de água que está lá na saída, lá na folhinha, ela evapora. Quando ela evapora, é como se ela estivesse abraçada de mão com outra folhinha. Ela vai embora e puxa outra para cima. A outra vai e puxa outra. E assim a molécula de água sobe lá, vem lá da raiz, vai lá para a folhinha e vai embora, certo? Sendo um processo de transpiração, tá bom? A água evapora nas folhas, a ligação de hidrogênio das moléculas de água deixam as folhas, daí o exemplo, e puxa as moléculas de água de baixo, tá bom? Isso é muito importante. Aí, nós estamos observando, pessoal, a tensão superficial da água. Observe aí o insetinho aí, eu falei no começo da aula, sobre a tensão superficial da água, certo? Em que é como se tivesse aqui, ó, essa imagem aqui, essa imagem representa, é como se a parte superior da água tivesse uma película de água aqui em cima, olha, turma. Então, a tensão superficial, pessoal, mede quanto é difícil quebrar essa película de água na parte superior. Como eu falei para você, você cair de costa na piscina, né, espalhado para todo canto, suas costas ficam todas doloridas. Por quê? Porque é como se fosse uma pancada ali, até uma camada, a tensão superficial, né? Alguns insetos, alguns animais conseguem andar, pisar na água bem rápido, né? Conseguem andar sobre a água, né? É a tensão superficial da água. Essa tensão superficial é muito bom também para as trocas gasosas, lá nos alvéolos pulmonares, tá bom? Não deixe os alvéolos pulmonares, pessoal, não podem se fecharem. Porque se fecharem, você não vai ter uma inspiração perfeita. Era o que acontecia lá no SARS-CoV-2, na pandemia, na Covid, que diminuía, né, o vírus, o SARS-CoV-2, ele infectava uma célula chamada pneumócito 2, e esse pneumócito 2 ele deixava de produzir um líquido chamado líquido surfactante também. Esse surfactante ele mantém a tensão superficial, não deixando os alvéolos se colabarem, se fecharem. Alvéolos parece um caixinho de uva, lá dentro dos nossos pulmões, tem milhares deles, certo? E eles têm que estar muito bem abertos. Então, você respirando, treinando sua respiração, você vai melhorar seu condicionamento respiratório. Por quê? Porque vai expandir seu alvéolo pulmonar. Vai expandir seus alvéolos, tá bom? Ok, turma, beber uma aguinha para repor aqui. Olha, a água, né? Aula de água. Olha aí, Thaís. Água. Falar em água, exatamente. Olha, eu não bebi água, tive uma crise renal muito forte no final do ano. O ureter estava obstruído por cálculos renais,
Cálculo de formação de cristais de cálcio juntamente com gordura. Por quê? Porque devido a não beber tanta água. Tem que beber água, pessoal. Certo? É o rim. O rim que vai fazer essa filtração, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguém perguntando aqui. Nós vamos começando a nos aproximar das nossas questões no final da nossa aula. Certo? E aí, vamos para as nossas questões agora. Alguma pergunta? Tudo bem, pessoal? Muito obrigado aí pelas mensagens, né? Conteúdo muito bom, conteúdo muito agradável mesmo, pessoal. Super Enem está com essa nova proposta. Ano passado a gente só resolvia questões. Aí nesse ano a gente está com essa nova proposta de quê? De ter o conteúdo e vir uma nova proposta com exercícios para que você treine, pessoal. Além disso, turma, você observa, fica observando que nas nossas redes sociais vai ser liberado também alguns vídeos de 10, 8 minutos, sobre algum tema. Por exemplo, eu gravei um vídeo sobre antibióticos, sobre superbactérias, resistência bacteriana. É importante você associar tudo isso, porque ajuda a ter informações para você escrever também na sua redação, tá bom? Vamos seguindo. E agora vamos para a primeira questão. Questão do Enem, né? Questão do Enem. Pessoal, as questões, elas no final do exercício, tá lá o gabarito também para vocês, tá bom? Essa questão aí caiu em 2016, falava o seguinte: em sua formulação, o spray de pimenta contém porcentagem variada de óleo resina. Aí, pessoal, quero que vocês comecem a ler aí e pensar em responder, tá bom? Óleo resina de capsicum, né? Spray de pimenta. A pimenta tem uma substância chamada capsaicina também, né? Piperina, cujo princípio ativo é uma capsaicina, tá aí, né? E um solvente, o álcool, como etanol e isopropanol, em contato com os óleos. Então, óleo resina, né, tem que se dissolver aí não vai se dissolver bem não, viu? Com água, então, não se dissolve. Em contato com os óleos, pele e via respiratória, a capsaicina causa um efeito inflamatório, que gera uma sensação de dor e ardor, levando à cegueira temporária, né? Spray de pimenta, o olho tem água, é óleo. O óleo não se mistura muito com água não, viu? Então, se jogar água é pior, porque aí espalha. O processo é desencadeado pela liberação de neuropeptídeos das terminações nervosas. Pessoal, terminações nervosas capturam essa informação aí e capturam essa informação e vão causar todo esse ardor. Quando uma pessoa é atingida com spray de pimenta nos olhos ou na pele, a lavar com água na região atingida com água é ineficaz. Por quê? Letra A reação entre etanol e água libera calor, intensificando o ardor? Não, né, pessoal? Tem isso não. Agora a B, olha a B. Solubilidade participativa em água é muito baixa, dificultando sua remoção. É verdade, pessoal. Então, jogar água aí no spray de pimenta é piora. Por quê? Porque você vai espalhar mais ainda, né? Dificuldades mais ainda. Então, letra B é mais provável. O que vocês acham aí? Vão dizendo aí, vão resolvendo, tá bom? Permeabilidade da água na pele é muito alta, não permitindo a remoção, não tem essa permeabilidade não, viu? Tem essa permeabilidade aí não. A pele, pessoal, ela é recoberta por uma proteína queratina também. E a queratina causa economia hídrica, não deixa de perder muita água, não. Então, a queratina é importante, nós que moramos aqui no sertão, camada de queratina, ela é importante para não deixar de perder muita água, quer dizer, fazer economia hídrica. Solubilização do óleo em água causa um maior espalhamento, além das áreas atingidas. Não dissolve não, viu? O óleo com a água. O óleo é polar, o óleo é apolar, a água é polar. A ardência faz evaporar rapidamente a água, não permitindo que haja contato entre o óleo e o solvente. Pessoal, todo mundo concorda com a letra B? Certo? Beleza, Hudson. Vamos lá, turma, respondendo aí. Me ajudem, garoto. Vamos para frente, turma. Olha, essa questão é muito boa. Essa questão envolve água e envolve também histologia. Água e histologia. A água é um dos componentes mais importantes da célula. A tabela abaixo mostra como a quantidade de água varia em seres humanos, dependendo do tipo de célula. A tabela abaixo mostra como a quantidade de água varia em seres humanos, dependendo do tipo de célula.
Em média, a água corresponde a 70% da composição química de um indivíduo normal. Aí ele mostrou aí, ó, tipo de célula. Tecido nervoso, 85%. A substância cinzenta, a neocórtex, tá? Altamente o metabolismo muito elevado. Substância branca, pessoal, é mais substância de prolongamentos. Quem são os prolongamentos do neurônio? Axônio e dendrito, 70%. Medula óssea, 75%. Tecido conjuntivo, 60%. Adiposo, 15%. Olha só, taxa de água de adiposo. Massa, 65%. E o osso, 20%. Que tem menos é a gordura. Pergunta. Durante uma biópsia, isso aqui é do Enem, viu? Foi isolada uma amostra de tecido para análise no laboratório. Enquanto intacta, essa amostra pesava 200 gramas. Então, 200 gramas essa amostra pesava, né? Miligrama. Tá aqui. Após a secagem em estufa, quando se retirou toda a água do tecido, a amostra passou a pesar 80 gramas. Então, 200 gramas era 100%, era? Vai ser assim. E depois, tirou a água, ficou 80 miligramas. Olha só, o tecido, pessoal. Aqui tem que fazer uma proporçãozinha, se eu não me engano, né? Cadê a galera da matemática aí? Então, deu o que aqui? 200 vezes 100, não é isso? 200 vezes x é igual a 100 vezes 80, pessoal. E esse x, pessoal, vai ser igual à quantidade de água, a porcentagem de água que tem nesse tecido depois que desidratou, ó. Corta 100 com 100 aqui. 80 dividido por 2 dá quanto? Dá 40%, né? 40% de água nesse tecido. Quem é que tem 40% de água no tecido? Bora ver lá. Aproximadamente. Então, baseado na tabela, pode afirmar que essa é uma amostra de... Né, tinha 200 miligramas, desidratou isso aí. Então, se você foi desidratar, tecido nervoso, substância cinzenta, conjuntivo ou tecido adiposo, que perdeu, foi a resposta. 40% depois que ela desidratou. Tinha 200 miligramas, né? E ficou 200%. Vê lá, lá atrás tem um gabaritozinho lá, pessoal. Vamos para a letra... Tecido o quê? Ó? Lá no tecido conjuntivo, 60%. Aproximadamente é isso, né? Não? Aproximadamente. Tecido conjuntivo, exato. Por quê? Aproximadamente é ele, ó, 60% aqui. Questão 2. Pronto, foi isso, né? Questão 3. Atente para o que se diz a seguir sobre a água e suas propriedades. Escreva VOF, conforme seja verdadeiro ou falso. Por ser um solvente eficiente, a água é um meio no qual ocorre maiores reações químicas. Verdade, né? Solvente eficiente, a maioria é aqui. Por ser apolar, água é apolar, óleo de cozinha não forma ligações de hidrogênio com as moléculas de água e não é dissolvida ela, verdade. A maioria dos compostos orgânicos não se mistura com água porque são apolares. Um exemplo é o sal de cozinha, que por ser apolar, substância hidrofóbica, falso. A tensão superficial da água explica o fato de alguns insetos se locomoverem verdadeiro. Qual é o item correto aí? VVFV. É letra C, não é isso? C de casa, pessoal. Aqui nós vamos dar uma agilizada agora. A quarta questão. Durante uma aula prática de citologia, estudantes analisaram a importância da água para o funcionamento celular. O professor destacou que a vida, como conhecemos, depende diretamente das propriedades físicas químicas da água, especialmente no ambiente celular. Considerando o papel da água no citoplasma das células, avalie a afirmação a seguir. Atua como solvente a maioria das substâncias presentes no ambiente celular. Verdadeiro. Não participa da manutenção do equilíbrio osmótico. Falso. Participa sim. Constitui um meio dispersante de colóides celulares. Verdade. Participa de reações químicas, como a reação de hidrólise. Verdade. Age diretamente como um ativador enzimático, substituindo com fator específico. Não, aqui não. Aqui é sais minerais e vitamina. Então, qual é o item correto aqui? 1, 3 e 4 1, 3 e 4. C de casa. Quarta questão, pessoal. Depois dá uma olhadinha de novo, pessoal. Confira. Quinta questão. A presença de água líquida é considerada um dos principais critérios para a existência de vida em outros planetas. Isso ocorre porque a água apresenta propriedades físico-químicas fundamentais para os sistemas biológicos. Com alto calor específico, capacidade de formar ligações de hidrogênio e grande poder de solução de substâncias polares em organismo vivo. Uma das consequências diretas dessa propriedade é a instabilidade térmica dos tecidos, que favorece rápidas variações metabólicas. Não, nós somos homeotérmicos, não tem estabilidade não, viu? Somos estáveis.
Capacidade de dissolver substâncias apolares, como lipídios. Manutenção da temperatura corporal, relativamente constante, mesmo diante de variações ambientais. Pessoal, letra C, a resposta à quinta questão, turma. Substituição das proteínas na função catalítica, não. Quem tem função catalítica são as enzimas. E 99% das enzimas têm características proteicas. A impermeabilidade da membrana celular, a molécula da água. Sexta questão. Durante uma aula de educação física em Fortaleza, um estudante percebe que começa a suar intensamente após alguns minutos de corrida sob o sol. Esse processo é fundamental para a manutenção da temperatura corporal. A respeito desse fenômeno, assina a alternativa correta. O suor reduz a temperatura corporal devido à alta capacidade da água de conduzir eletricidade. Não, né, turma? Qual foi isso aí? Marcaram. A evaporação da água presente. A evaporação da água presente no suor remove calor do corpo devido ao alto calor de vaporização. A água presente no suor aumenta a temperatura corporal, falso. A função do suor está relacionada apenas à eliminação de sais minerais. Não, falso, né? A água no suor não interfere na regulação térmica. Então, qual é a resposta aqui, pessoal? B de bola. Né? A evaporação da água no suor remove o calor do corpo. Vimos isso. Devido ao alto calor de vaporização da água. B de bola. Sai e leva a energia, né? A água. Questão 7. A água é considerada um solvente universal e desempenha papel essencial nas reações bioquímicas. Essas características relacionadas à sua estrutura molecular. Assina a alternativa que explica corretamente essa propriedade. A molécula de água é apolar, pessoal? Sim ou não? Não. A molécula de água é polar, falso, né? Falso. A água possui ligações covalentes apolares, impedindo interações com outras moléculas. Falso. A polaridade da molécula de água permite a formação de interação com íons e moléculas polares. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Aí, mentes brilhantes. C, né? A maioria é C. A água não forma ligações intermoleculares. O que forma, sim. E a água dissolve apenas substâncias orgânicas, não, né? Sais minerais, por exemplo. Falso também. C de casa, certo? Isso, Hudson. Oitava questão, turma. Durante um ano de calor no Nordeste brasileiro, um idoso foi levado ao hospital apresentando sinais de desidratação, como tontura, boca seca, queda da pressão arterial. O médico destacou a importância da gestão da água para a manutenção da função fisiológica. Sobre o papel da água no organismo humano, essa é a alternativa correta. A água atua apenas como meio de transporte de nutrientes? Falso, né? Os gases. A perda de água não interfere no volume sanguíneo? Falso. Interfere sim. A água é fundamental para a manutenção do volume sanguíneo? Verdadeiro. Transporte de substância e regulação corporal? Verdadeiro. A desidratação afeta o sistema digestório? Não interferindo no tempo? Falso. A água presente no organismo não participa no equilíbrio osmótico? Falso também. Pessoal, é C também, né? Então, turma, exato, C também. Então, tá aqui o gabaritozinho, ó, né, da nossa aqui. Pessoal, então, nós vamos... com essa conclusão aqui, nós vamos chegando ao fim do nosso encontro de hoje. Pessoal, foi muito importante, esse conteúdo não é importante, é um conteúdo muito importante, porque você só observa, não foi só água. Nós falamos do sistema nervoso, nós falamos de outras substâncias químicas também, de carboidratos, certo? Carboidrato. E é sempre assim, nossas aulas, eu sempre trago um pouco não, eu sempre trago muita interdisciplinaridade, então é bom você ficar atento. Pega essa aula, dá uma revisão de novo, vai parando, né? Às vezes eu falo um pouco mais alto, certo? Vai parando, Hudson, obrigado, galera. E aí você vai tirando suas dúvidas, resolve essas questões de novo, acho que esse material vai estar disponível para vocês também. Turma, eu agradeço a presença de vocês aqui, certo? É como eu sempre digo, agradeço a todos os participantes, todos os colegas aí, todos os alunos que estão aqui com a gente, agradeço o pessoal aí da nossa tradução, o Nil e a Patrícia, a Kézia, obrigado, Thaís, e a todos que estão presentes, certo, pessoal? Até daqui a próxima semana. Na próxima semana, o professor Lincoln, e na outra semana, a professora Nil está aqui de volta, tá bom? Um grande beijo para vocês, pessoal. Comenta, pessoal, sobre o Super Enem com o seu colega, para ele poder participar também. É muito importante que vocês participem, tá bom? Um grande abraço para todos. Daqui a pouco eu estou em Paracuru aí, dando aula também aí pro pessoal
do curso de biologia. Um grande beijo, pessoal. Tchau para vocês.